Meu amigo Marcelo, pessoal do canal Flamengano, tudo bem, pessoal? Demorei um pouquinho para gravar, estou aqui encerrando um dia de trabalho, e aí, agora no horário já que não é do trabalho, eu gravo aqui com vocês. Tudo bem, pessoal do Flamengano? 32ª rodada da Série A se encerrou com a vitória importante do Flamengo em Belo Horizonte, no Estádio Independência. 1 para o Flamengo, gol de Davi Luiz de falta, 0 para o Cruzeiro. Um jogo um pouquinho enjoado, que o Flamengo jogou um pouco para trás, né, tentando segurar a bola, porque tirar a velocidade do jogo depois que fez o gol. Mas muito importante, porque o Flamengo jogou com um time suplente, praticamente, porque domingo tem a decisão da Copa do Brasil de 2024, e mesmo assim venceu. Manteve-se na cola de Palmeiras e Fortaleza, chegando, como eu tinha previsto nas 2 lives atrás, para a disputa do vice-campeonato. Claro que o título ainda está em aberto, porque matematicamente dá para chegar, mas o vice-campeonato se torna cada vez mais possível, já que o time venceu, mesmo com reservas, o Cruzeiro por 1-0, como eu disse, com o gol do Davi Luiz. Bruno Henrique chutou bola na trave, o Alcaraz teve um gol muito mal anulado, não sei se Marcelo pode botar aí. Veja, o VAR, o juiz deu gol, mas o VAR chamou o Bandeira também, para dizer que o jogador do Flamengo bateu o escanteio, o Alcaraz estava impedido. E você vê claramente que a bola foi passada por ele pelo jogador do Cruzeiro. É um gol fantástico que ele fez, né? Um gol difícil a gente ver do lado do campo, mas foi anulado. Mas no final não fez muita falta. O Cruzeiro teve uma grande chance no jogo, no segundo tempo, num chute do Berrial de fora, que o goleiro Rossi soltou e na volta o Caio Jorge perdeu sem goleiro. No demais, o Flamengo controlou muito bem as ações, o jogo foi equilibrado, mas o Flamengo não correu riscos. Jogando com o time reserva, ainda ganhou o jogo, jogou muito bem, o Flamengo conseguiu, mesmo o jogo em algum momento, o Flamengo tendo tirado a velocidade do jogo, né, propositalmente a sua estratégia, tornou um jogo um pouquinho chato, mas o Flamengo conseguiu jogar bem, com controle, acho que o segundo tempo foi a prova disso e venceu por 1-0. Esse resultado, como eu disse, deixou o Flamengo em quarto. O Flamengo não foi ultrapassado pelo Internacional, porque o havia sido, né? No dia anterior, o Inter ganhou o seu jogo e aí passou para 56 pontos, deixando o Flamengo com 55, mas como o Flamengo venceu, ele foi a 58. O Fortaleza ganhou de 3-0 do Juventude, na rodada tem 60, e o Palmeiras perdeu por 2-0 para o Corinthians em Itaquera. Eu não vi o jogo ao vivo, estava na live Raiz, segunda-feira, mas vi a reprise do primeiro tempo. No segundo tempo, eu acabei dormindo. Muito bom jogo. O Palmeiras jogou bem, o Corinthians jogou bem, e o Corinthians venceu por 2-0. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Corinthians. Gol do Garro, depois o Yuri Alberto faria o segundo gol. Um jogo muito importante para o campeonato, porque permitiu ao Botafogo, que venceu o Vasco Clássico no Rio por 3-0, chegar a exatos 67 pontos e abrir 6 do Palmeiras. Não está decidido, pessoal. Por quê? Por mais que o Botafogo esteja em viés de alta, o Palmeiras não tão de alta, são 6 pontos. Mas tem um confronto direto. O Botafogo perdeu um jogo, basta o Palmeiras vencer o Botafogo e ele toma a liderança. Então não tem nada resolvido. O Fortaleza tem um confronto direto com o Botafogo, então ainda pode reduzir essa vantagem. Tem campeonato, mas parece que o Botafogo caminha para uma conquista depois de 1995, e fazem aí praticamente 30 anos, 29 anos da Série A. O time foi muito bem contra o Vasco, com muita intensidade. Ponto negativo, perdeu muitos gols. O placar poderia ter sido maior. Pontos positivos, criou muita chance. O Flamengo, em Brasília, eu gostei muito da atuação da zaga. Achei que o time foi firme. E não gostei muito do Plata, ele se esforçou e tal, mas faz parte, eu acho que era um time reserva. O Bruno Henrique se movimentou bem, gostei. Gostei muito do Alcaraz arrancando em velocidade. O Alcaraz é um jogador de arranque, é de condução de bola, enquanto o Arrascaeta é um jogador de toque, de lançamento, que também sabe conduzir. O Alcaraz é jogador que conduz o contra-ataque em velocidade, é um jogador de explosão, esteve muito bem. O Alan acabou expulso no final do jogo, até vou fazer uma menção ao Alan, porque o primeiro cartão amarelo que ele leva é num lance de falta de fair play do Cruzeiro, e ele acaba tendo que matar a jogada, e aí levou o amarelo, e depois, durante o jogo, ele foi dar um bote, errou, e acabou levando o segundo amarelo, foi expulso. Falando mais da rodada, o Fluminense empatou com o Grêmio, 2-2, continua ali embaixo, melhor para o Grêmio. O Atlético Goianiense ontem ganhou do reserva do Atlético Mineiro, o gol do Janderson por 1-0. Não saiu da lanterna, mas se aproxima do Cuiabá um pouquinho.
chegou a 25, enquanto o Cuiabá tem 28. O Cuiabá empatou com o Bragantino na rodada em 0-0, um jogo horroroso. Eu vi o jogo, eu e o Brian, a gente até comentou na live. E num jogo que, se tivesse que ter um vencedor, teria sido o Cuiabá, porque o André Luiz cabeceou uma bola no escanteio, quase que na pequena área, e o Cleiton fez uma defesa muito importante para o Bragantino. O Atlético Paranaense perdeu por Vitória na Arena da Baixada, parece não ter força para sair lá de baixo. O Bragantino também parece não ter. O Juventude tomou 3-0 do Fortaleza, mas pelo menos tem a sua jogada aérea. É que a defesa é muito fraca e o time é espaçado. Mas pelo menos tem força ofensiva, sabe? Incomoda na frente. Me parece melhor do que no momento do que os dois, do que o Bragantino e o Atlético Paranaense. Mas são 6 jogos, o Juventude também mal. O Criciúma conseguiu na rodada chegar a 37 pontos. O Criciúma está na briga, está na jogada, mas em perigo, né? Porque o time com 37 pontos ainda fica numa situação ruim. Ele na rodada perdeu para o Internacional por 2-0 no Sulta, não chegou, né? Eu peço perdão, já estava com 37 pontos. Foi o jogo que o Inter ganhou. São Paulo fez 3-0 no Bahia, na Fonte Nova, num jogo que o Bahia começou em cima muito bem, teve chance, mas depois que levou o primeiro gol numa falha do Marcos Felipe, o São Paulo acabou fazendo o segundo, sabe, a bola do Bahia não entrou e as do São Paulo, em erros da defesa do Bahia, se transformaram em gols. O São Paulo chegou a 50 e... Vamos ver o São Paulo aqui, 54, 2 do Inter e 4 do Flamengo na 6ª posição. O Bahia com 46 em 7º, torcendo para o Botafogo ganhar a Libertadores e, portanto, abrir G7, ou o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e abrir o G7, que aí o Bahia estaria na próxima Libertadores. Ele tem 3 pontos à frente do Cruzeiro, que com 44 estacionou. O Cruzeiro estava bem, né? Lembra? Mas nesse segundo turno o time está muito mal e por isso não avança na Série A. Falando lá da parte de baixo, o Grêmio foi a 39, o Vitória ganhou, foi a 38, né? O Corinthians ficou com 38 depois de ganhar do Palmeiras, em 13º, como é que o Corinthians folga bem agora, das últimas posições. O Fluminense com 37, aí o Criciúma com 37, 15º. Aí 16º, o Bragantino com 35, um empate em 0-0 com o Cuiabá, pelo menos deu o Bragantino sair da zona do rebaixamento, o Bragantino que demitiu o Caixinha, né? E aí Atlético Paranaense com 34, Juventude com 34, estão na zona, ao lado do Cuiabá com 28, e o Atlético de Goiás com 25. Bom, final da Copa do Brasil, falamos muito na live, mas é importante sempre lembrar, Flamengo domingo vai decidir a Copa do Brasil em Minas, tem 2 gols de vantagem, venceu por 3-1. Eu acho que tem que ir com a equipe que jogou. Eu botaria o Michael, o Bruno Henrique no lugar do Plata, mas enfim, é jogar da mesma maneira, tocar a bola, controlar o jogo. Talvez reforçar o meio do campo, se ele não quiser botar o Michael, bota o Alcaraz, bota 4 no meio do campo, congestiona no meio, vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Como eu falei na live, eu acho mais importante entender o que o Atlético vai fazer. O Atlético vai botar um centroavante e vai recuar o Hulk e o Paulinho, vai deixar o Hulk no meio dos zagueiros, o menino Alisson vai entrar, não vai entrar, o Scarpa vai jogar no meio, não vai jogar. O Atlético, são muitas dúvidas. O Flamengo, me parece, tirando essa questão se vai com 3 na frente ou 4 no meio, bem resolvido, bem treinado e confiante para mais um título. Vamos ver se domingo o Mengão conquista, segunda na live Raiz. A gente faz aquela live festiva de comemoração. Tá bom, pessoal? Marcelo, um abraço. Dá um like aí se vocês gostaram. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Torcida